de letras, o senhor José Neves. O professor do curso de letras da Universidade Federal do Maranhão, o senhor Dino Cavalcante. Com a palavra, o professor Mauro Vieira, para dar início aos trabalhos de mediação. Boa noite a todos os presentes. É uma honra estar aqui por dois motivos. O primeiro deles, pelo que todos nós estamos aqui, essa belíssima reedição desse grande romance de Josué Monteiro, Noite sobre Alcântara. Um dos romances que marcam o ápice da carreira literária do autor, assim como o seu antecedente, os seus antecedentes, Cais da Sagração e Os Tambores de São Luís. É uma honra para mim também estar aqui nessa mesa redonda mediando este debate entre grandes nomes do estudo literário maranhense contemporâneo, dos professores Dino Cavalcante e José Neves. A ideia aqui é trocarmos ideias sobre o romance, ideias que possam ajudar a leitura daqueles que ainda não leram e que possam trazer um olhar diferente, um olhar nosso, para aqueles que já tiveram contato com o romance. O romance Noite sobre Alcântara narra a história de dois personagens peculiares, Major Natalino e Maria Olívia. E eles dois são personagens que têm vidas ligadas entre si, mas que raramente ou quase nunca se encontram fisicamente no romance. De modo que o que os une de maneira implícita é a cidade de Alcântara, que talvez seja o grande personagem do romance. Mas, como nós estamos aqui para ouvir as autoridades, nós vamos começar pela minha direita. O querido professor José Neves foi acordado antes. Dino deu a sentença, Neves começa. Então, vamos passar a palavra para o professor José Neves para fazer suas considerações sobre o romance. Boa noite. Bem, como foi esse acordo bem feito, como todo mundo percebeu aqui, esse acordo em que eu estava totalmente consciente ao assinar o acordo? Vamos começar. Primeiro, Mauro, muito obrigado, Mauro, Dino, também. Vejo aqui na plateia muitas pessoas queridas, pessoas que vivem no meu coração há muitos e muitos anos. Eu não tenho a menor ideia de quantas vezes eu estive aqui neste auditório ou na Casa de Cultura Josué Monteiro. Não tenho a menor ideia. Mas tenho uma ideia muito certa e séria, que acho que todos devam concordar comigo, da importância desta casa para a cultura maranhense e para a cultura mundial também. A Casa de Cultura Josué Monteiro, assim como a Biblioteca Pública Benedito Leite, ali eu vejo minha querida Aline, são duas das casas em que eu passei muito tempo pesquisando, lendo, visitando. São praticamente extensões da minha casa e onde eu me sinto muito bem. E nós aqui hoje estamos reunidos para falar desse livro de Josué Monteiro, Noite sobre Alcântara. Não podemos deixar de agradecer também a todo esse esforço hercúleo para que esse livro voltasse às nossas mãos. Claro que alguns aqui devem ter seu exemplar em casa, de outras edições, raridades, cada vez mais raridade. Nosso secretário adjunto deu agora o seu depoimento e lembra a importância que havia daquelas obras de vestibular que serviam como leitura prévia. Quantas pessoas, secretário?
se formaram como leitores naquele momento. Quantas pessoas foram conhecer parte de nossa literatura maranhense e depois foram divulgar, ler mais, procurar mais detalhes. Também não posso deixar de lembrar a importância dessas duas garotas aqui, a Josi e a Wanda. Gostou de garota? Isso aqui. Que são a face visível desta casa. Mas há outras pessoas também que talvez não apareçam tanto. Os estagiários, os demais colaboradores e pessoas que sustentam esta casa também, assim também como as pessoas que vêm aqui para pesquisar. Também não posso deixar de agradecer ao nosso querido escritor Wilson Marques, essa pessoa maravilhosa que já deixou para nós tanta contribuição e ainda tem muito a deixar. Muitos conhecem Wilson Marques como autor de obras de literatura infantil. Nós aqui, tenho certeza, conhecemos o Wilson também como agora esse grande divulgador cultural, esse homem incansável que dia e noite procura divulgar a nossa cultura, seja por seus livros, seja por a edição de outros livros. Então haveria tantos agradecimentos ao nosso querido pró-reitor ali, Marcos Fábio Belo Matos, que para mim é muito mais do que um pró-reitor, é como se fosse um irmão que a gente escolhe para ter, como também tem o Dino aqui, que é outro irmão que eu escolhi para ver. Mas ali nós temos algo interessante. Vejam, passando ali na tela, essa maravilha ali, primeira edição, A Noite sobre Alcântara, com aquele artigo que muitas pessoas poderão um dia se perguntar por que em 1984 esse artigo desaparece. Isso é um estudo para quem vai depois estudar com mais profundidade, e nós temos que lembrar, Dino e Mauro, aqui não terá o que as pessoas jovens chamam de spoiler. Eu tenho a impressão que a intenção nossa aqui é comentar a obra, divulgar e fazer com quem não a tenha lido ainda, adquira, leia, comente, faça trabalhos. E não saia com a sensação de que já leram, aquela sensação falsa que muitas vezes nós temos durante algumas palestras, alguns encontros, e também, meu caro secretário, naquele tempo de vestibular em que alguns não liam, participavam de revisões e saíam com a sensação de que haviam lido, e depois da prova descobriam que não sabiam muita coisa. A Noite sobre Alcântara, ou Noite sobre Alcântara, é para mim também importante, porque aqui ao meu lado eu tenho um cidadão que vem de Alcântara. Dino Cavalcante é uma pessoa que nasceu em Alcântara, mas propriamente em Cujupe. E mais propriamente ainda, Dino Cavalcante nasce cerca, aproximadamente um século depois deste momento em que a história é ambientada. Porque a história é ambientada aproximadamente em 1865, 1870, quando o professor, por exemplo, Franklin Oliveira, diz em seu livro, em seu trabalho, em seu estudo, que o grande marco da obra seria aquela época de 1870. Quando nós não estávamos aqui, Dino e eu vamos chegar 100 anos depois a esta nossa vida aqui, e já vamos receber muito tempo depois, quando nós estávamos com 8 anos, não tínhamos a menor consciência, eu pelo menos não tinha, de quem era José Monteiro, de que era a literatura maranhense, porque aí também há uma pequena falha de nossas escolas, de nosso meio educacional. Eu estou mais perdoado do que Dino, porque naquela época eu não estava aqui também ainda. Dino não está perdoado, porque além de ser de Alcântara, ele estava aqui, mas tem a questão de que ele também, naquela infância, ainda não poderia aproveitar a maravilha que é Josué Monteiro. Eu sempre lembro, antes de continuar, que o nosso amigo Wilson Marques fez algo que é a única coisa que o Wilson Marques fez na vida
que me deixa um pouco, vamos dizer assim, uma palavra boa, leve, Wilson, me deixei chateado com ele. Vai até levantar e sair. Eu chateado com ele foi o quê? Vou dizer para vocês. A única coisa que o Wilson Marques fez que me deixou chateado foi se esmerar tanto naquela edição de Os Tambores de São Luís. Quem tem a edição feita por ele tem pena de tirar da caixa e ler o livro. Você fica com pena. Eu tenho, já folhei, mas quando eu vou ler, eu sempre caio nas edições mais antigas, com pena de ler essa. Porque o livro ficou um trabalho perfeito. Como tenho certeza também que tenha ficado perfeito esse aqui. E aí nós tivemos também a presença da nossa Olívia aqui, Maria Olívia, com seu diário. Esse diário que já deu tanta confusão. Esse diário que já trouxe tantos problemas, porque Josué Monteiro, que é um dos maiores ficcionistas que nós tivemos no Brasil, e que nós temos e que nós teremos ad eterno, ele conseguiu escrever de tal maneira que, por exemplo, Os Tambores de São Luís, você sente os passos de Damião pela cidade. Você, no caso da Sagração, sente a presença de Mestre Severino. Você fica entusiasmado ao ver a descrição de Vanju, que o único defeito que tinha era talvez ter as coxas um pouco grossas demais. Então você anda pela cidade e você sente a presença. Você também percebe ao ler Noite sobre Alcântara que essa construção, que é uma construção poética, uma construção narrativa e poética de José Monteiro, traz para nós também a sensação de estarmos perto dessas duas personagens que tão pouco se encontram, mas que marcam também a vida de quem começa a ler o livro. Logo para começar, nós temos algumas cenas que causam impacto para nós. Simplesmente uma chave esquecida, uma chave perdida, já vai abrir as portas da leitura para todas as pessoas interessadas no livro. E nós vamos seguir alguns momentos de um leve erotismo, às vezes erotismo um pouco mais forte. Isso é só para estimular quem não leu ainda, viu? Alguns momentos de erotismo na obra, algumas cenas capazes de deixar alguém ruborizado, mas também nós temos as cenas que vão levar pessoas às lágrimas. Que Josué Monteiro escrevia fazendo experiências não com a linguagem. Lembra que ele é sempre acusado de ter uma linguagem muito escorreita, muito perfeitinha. Não é um escritor de inovação linguística. Talvez também não seja um escritor de inovação técnica, estética, mas é um escritor que inova na forma de trabalhar as emoções transmitidas das personagens para os leitores. Todo mundo aqui acredita e é apaixonado por Damião. Muitas pessoas são apaixonadas por Mestre Severino e outros teologizam ele. Alguns falam muito machista, outros vão dizer, não, era o homem da época. Algumas pessoas são apaixonadas por Vanju, algumas pessoas têm paixão por Malu, por Ariana, porque ele consegue aproximar em uma página de papel, ou várias páginas de papel, ele consegue trazer para nós o que é mais importante na nossa vida, que é aquilo que nós temos de humano. Então, de repente, você percebe que, lendo as obras de José Monteiro, e não apenas Noite sobre Alcântara, não apenas caminhando com a Natalina, não apenas acompanhando o sofrimento, as dores, as angústias e as alegrias de Maria Olívia, você percebe que nós também fazemos parte desse universo, desse micro e desse macro universo que Josué Monteiro colocou no papel. E que dá margens para diversas interpretações. Há alguns estudos sobre esse livro que são estudos de extremo bom gosto, de trabalho muito bem feito. Um deles, devo dizer aqui, é o trabalho do professor Agamenon de Jesus, no qual o Agamenon de Jesus, um pesquisador refinado, um grande escritor e também um pesquisador, uma pessoa que sabe ler as obras com uma profundidade diferenciada, ele começa a traçar alguns paralelos
entre as personagens e a própria decadência da cidade de Alcântara, e esses desencontros que aparecem no livro, como também uma amálgama entre esses desencontros que já aconteceram na própria história de Alcântara. Porque nós sabemos que essas aparentes ruínas de Alcântara são frutos de desencontros históricos. E nós podemos perceber aos poucos que esses desencontros históricos tão maravilhosos, tão estranhos, mas também tão factíveis, tão verossímeis, tão próximos a nós, porque, como dizia o Vinícius Moraes, a vida é arte do encontro, embora exista tanto desencontro na vida. E é um artista como Josué Monteiro que consegue transformar esses desencontros em obras que vão além da nossa percepção primeira. Então, nós visitamos Alcântara a partir desse livro, nós visitamos São Luís a partir de outras obras, e nós estamos sempre vendo Josué Monteiro em algum lugar da nossa terra. Como Josiane disse aqui, os 20 e tantos romanos, 26 romanos, pelo menos 15 são ambientados em São Luís. E Josué Monteiro, se você observar bem, ele vai fazendo uma espécie de gradação em que nós temos uma São Luís mais do passado até chegar a uma São Luís com engarrafamento de João Paulo, como para sempre será lembrada, poderia ser em qualquer outro lugar hoje se ele estivesse produzindo ainda. Porque a São Luís de Josué Monteiro é uma São Luís viva, uma São Luís que está em constante processo de crescimento, de desenvolvimento, de evolução e às vezes também de vamos dizer assim, não desenvolvimento. Ler literatura é também fazer um mergulho sociológico em várias situações ali. O próprio Josué Monteiro, em uma entrevista, dizia que quem escreve ou está escrevendo, no caso de romances, para registrar ou para denunciar um momento. Então, o que ele faz aqui conosco? Ele registra, nós temos uma espécie de painel sobre São Luís e sobre o Maranhão como todo, mas ao mesmo tempo, de maneira elegante e sutil, ele coloca também algumas denúncias, tanto sobre Alcântara, tanto sobre São Luís, e sobre o Brasil, e sobre o mundo, e sobre como nós, seres humanos, acabamos de alguma forma também sucumbindo com as cidades em que nós estamos. Há uma amálgama que Josué Monteiro cria fortemente entre a sua obra, o seu povo e a sua cidade. E isso é muito importante. Então, ler novamente Noite sobre Alcântara, que está sendo relançado aqui nesta noite tão bonita, como lembrou também a Josiane, depois de um período tão, vamos dizer assim, sólido, esse período de 2 anos, em que nós nos afastamos e ao mesmo tempo nos aproximamos, porque pelas redes sociais eu pude, por exemplo, reencontrar um amigo, Edmilson. Não tinha tanta sorte de encontrá-lo pessoalmente, mas encontrava, por exemplo, Marcos Fábio também, bastante, Clóvis, ali a querida Clóvis, e Mar Júnior, que se torna mais meu amigo aqui no tempo da pandemia. Então, isso também é bom, mas a literatura está aqui para nos unir. E nós, que nos dispusemos a sair de casa hoje, numa tarde chuvosa, eu, que venho de outro evento correndo para cá, então todos nós estamos aqui irmanados em que? Na presença de um Josué Monteiro que nos deixou verdadeiros tesouros. Não só o tesouro de Dom José, que já foi editado, mas o tesouro de uma obra que conta com mais de 100 títulos. E uma obra que Josiane e Ivana ainda tem muito a ser descoberta. Nós que estamos aqui, eu, Tino, Mauro e vocês que estão aí sentados, ouvindo, alguns impacientes, perguntando se o cara vai parar de falar quando. Nós que estamos aqui, estamos irmanados e sabemos o que nos une aqui. 2 coisas estão nos unindo nesse momento. Pelo menos 2. A literatura e Josué Monteiro, que podemos parodiar para sempre será lembrado. Muito obrigado.
Bom, antes de passar a palavra para o professor Dino, é interessante a referência ao Sempre Serás Lembrado, que também é uma história de desencontro. Mas na pena monteliana, que é tão hábil em formular, em compor personagens, a gente percebe que os personagens de Noite sobre Alcântara e os personagens de Sempre Serás Lembrado tocam o leitor de maneira diferente, porque tem demônios diferentes, tem psicologias diferentes. E apesar da história guardar a semelhança do desencontro, a experiência do leitor é uma experiência totalmente diversa. E a gente passa a palavra agora ao professor Dino para proferir as suas considerações sobre o romance. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme para mim fazer parte desse lançamento da terceira edição de uma obra que para mim é extremamente significativa, Noite sobre Alcântara, do Josué Monteiro, que eu esperava a primeira parte do lançamento na minha terra natal, Alcântara, e que a gente vai fazer o terceiro momento, né? Disse a Josi, o primeiro momento é este, o segundo momento é amanhã, no Palacete de Gentil Braga, e o terceiro momento, dia 29, em Alcântara. Essa terra tão simbólica, tão bela, tão abandonada pela própria sociedade brasileira. Eu não diria que por um ou outro gestor, mas é uma cidade abandonada pela sociedade brasileira. Infelizmente, quer dizer isso. O Pérez ainda há pouco dizendo que em 78 a gente não conhecia a obra, porque, claro, eu vou falar depois sobre isso, no final da minha fala, mas só adiantando um pouco, é uma grande missão que todo mundo tem, sobretudo aquele que trabalha, a professora, que trabalha com literatura, que trabalha com a linguagem, é levar essa riqueza gigantesca às nossas escolas. Quem trabalha, por exemplo, com o curso de letras, como eu, todos os semestres a gente conversa com os alunos e a realidade é esta, gente. Nossas escolas do ensino médio de São Luís e de mais de 216 municípios do Maranhão estão muito distantes do que a gente espera para a literatura maranhense. Pessoas que chegam à universidade que já ouviram sim falar que existe literatura maranhense, mas não leram ainda. Isso é muito complicado, gente, muito complicado, porque eu acho que a gente retrocedeu muito. Porque se a gente estuda a biografia do Castro Alves, a gente vai perceber que aos 11 anos ele já estudava literatura. E não sobre a literatura, que talvez seja uma das piores coisas da nossa escola. Estudar sobre a literatura. Quem foi quem, o que fez e acabou. O Castro Alves e tantos outros liam, conheciam a obra literária. Coisa que nós temos muita dificuldade aqui. E sempre a mesma, que o livro é muito distante da nossa realidade. Então, nossas escolas maranhenses, falando da realidade maranhense, que a gente conhece bem, né? Não sei se no Paraná, no Rio Grande do Sul, tem isso, mas eu tenho a impressão que tem escolas, e muitas no Rio Grande do Sul, em que os alunos já ouviram falar de um Érico Veríssimo, mas ainda não leram pelo menos um dos 7 volumes de O Tempo do Vento, não leram Clarice ainda, nem Olhar os Livros do Campo. Então é uma missão que a gente tem, e este lançamento a gente tem que pensar, sair daqui pensando dessa maneira. Eu tenho que espalhar isto, levar o livro a todos os cantos, porque o livro ele é essencial. Tá? Já dizia Companhão, tá? A gente pode viver muito bem, tá? Sem a literatura. Pode viver muito bem. O Sartre também dizia, a gente pode viver muito bem sem a literatura.
Porque a gente pode viver sem livro, a gente pode viver, aliás, o mundo poderia viver até sem um homem. Claro que a gente pode viver sem a literatura, mas Compagnon diz uma frase tão bonita, né? A literatura, ela nos dá uma outra dimensão, uma outra forma de enxergar este mundo, que sem a arte seria terrivelmente ruim. Tá? Bom, dito isso, nós vamos falar um pouquinho sobre Noites sobre Alcântara e falar um pouquinho sobre essa característica, né, do romance brasileiro. Né? Rapidamente fazendo um preâmbulo, né, fazendo um pequeno panorama, dizer o seguinte, que esta forma que Josué Monteiro escolheu para escrever a sua obra, que é o romance, dois autores brasileiros, né, fizeram questão de registrar que eram romancistas. Né? José de Alencar escreveu um livro Como e Porque Sou Romancista, e Josué Monteiro, que escreveu Confissões de um Romancista. O Alencar dizia sempre: eu sou romancista. Se quiserem me chamar de escritor, podem me chamar, mas eu sou romancista. Enfim, o romance, tanto como em Machado, como em Aloysio, como em Maria Firmina dos Reis, como em José Monteiro, ele não nasce entre os gregos, né? É uma forma moderna, nasce na idade moderna. E a sua estreia, a gente poderia citar vários livros, mas um só basta. O de Miguel de Cervantes, Don Quixote de La Mancha, seria a estreia. E esse livro tem uma característica interessante, porque ele retrata a sua própria terra. O personagem vai retratar aquilo que está, pelo menos, ali naqueles países europeus, a Espanha, por exemplo. Ele passa a ser um marco. E tanto é que, 100 anos depois, já na França, através de jornais, que aqui no Brasil a gente vai chamar de folhetins, vão ser publicados diversos livros, e muitas vezes, romances, muitas vezes, esses romances, claro, são narrativas em prosa, né? Não em verso, são narrativas em prosa, retratando determinados aspectos de uma sociedade. Mas, tal como nós conhecemos, em 2022, o romance vai nascer de fato, né, no século XIX. Tem vários nascimentos, mas no século XIX é que ele se consolida para valer, por várias razões. Uma delas, talvez a melhor, é esse acesso ao público, esse acesso do romance a vários leitores, né? Sobretudo o leitor mulher, né, que vinha distante nos séculos anteriores. No século XIX, o papel da mulher como leitora é fundamental para a consolidação do romance. Pois bem, então, a gente poderia citar vários, mas infelizmente o tempo é curto, tem que citar 2 ou 3 só. O Ivan Noé, do Walter Scott, na Escócia, que fazia tudo parte do que hoje é chamado de Reino Unido. E pega nesse livro, quem leu o Ivan Noé vai perceber uma coisa. Tá? Aí não tem presença de deuses, não tem presença de grandes mitologias, o que se tem é a história da sociedade. Quem lê, e sendo da Inglaterra, da Escócia, vai encontrar a sua própria história dele. Vai olhar e dizer: nossa, foi daqui que eu vim. A minha terra tinha isso. Cavalarias, né? Estas pessoas vestidas com armaduras e tudo mais, então eu vim desta terra. Tá? Depois nós vamos ter o Eurico Presbítero, que é de Portugal, vai perceber: nossa, nós vivemos isso no nosso passado. Tem historiografia de Portugal. Tá? No Brasil, a gente poderia dizer que o romance mais simbólico para a sua historiografia, claro, com um olhar totalmente diferente, né? É o Guarani, do José de Alencar. O Guarani. E muita gente poderia dizer: nossa, mas foi isso que aconteceu? E é uma simbologia muito grande. Uma simbologia muito grande. São personagens totalmente edificadas a partir de uma visão bem fantasiosa. Mas é um livro que vai nos retratar
em aspectos bem interessantes. A primeira coisa é a presença das duas etnias, que naquele momento faziam parte de um debate sobre a concepção da sociedade brasileira. A presença do negro vai ficar um pouco para depois. O índio e o branco formando. E que, além da 10 anos depois, com Iracema, ele faz nascer o personagem Moacir, de uma índia com um europeu, que seria aí uma espécie aí do brasileiro. Aí faz aquela alegoria de América, Iracema, algo tão perfeito esse anagrama, para mostrar aí essa concepção. Depois nós temos Machado, que quem lê Machado vai perceber uma coisa: ninguém melhor do que Machado de Assis conseguiu simbolizar tanto as relações sociais do Rio de Janeiro, já sempre do Brasil. No Maranhão a gente poderia falar da Maria Firmina dos Reis, do Aloísio escrevendo o Mulato. Quem lê o Mulato hoje tem certeza de que a nossa sociedade não começou agora, há 10 ou há 5 anos atrás. Nossa sociedade já era maledicente, nossa sociedade já tinha essas características que todo mundo conhece muito bem na nossa cidade. Pessoas que acreditam numa superioridade em relação às outras, enfim. E que mais tarde nós vamos ter um outro romance aqui, que é um retrato da nossa sociedade. A gente se enxerga na nossa sociedade, que é o Vencidos e Degenerados do Nascimento Moraes. Um romance ímpar que todo mundo deve ler. Zé Jorge dizia que todo mundo que vai para Alcântara deveria ler Noite sobre Alcântara. E eu costumo dizer que a gente deveria, pelo menos para os alunos que terminam o ensino médio, fazer com que eles conhecessem essas obras, para que se enxergassem. É necessário isso. Da mesma forma que muita gente, a partir dos 40 anos, 50 anos, vai procurar fazer uma série de exames para se descobrir o que de fato eu tenho no meu corpo, ou o que eu vou ter. Assim também a gente deveria fazer com a nossa cultura. Quem eu sou? Por que o Maranhão é desse jeito? E a literatura tem respostas para muitas coisas. Um outro romance é o Por Onde Deus Não Andou. Um romance esquecidíssimo do Godofredo Viana, que, olha só, foi governador do Maranhão e depois senador da República. Um romance que está necessitando de uma edição. Já foi feita pela Academia em 2008, no centenário da ANL, e será lançada agora em 2022, 2023. Mas a gente precisa mais. E chegamos, então, finalmente a Josué Monteiro. Josué Monteiro, com esse panorama sobre o Maranhão, eu citaria 3 obras que a gente tem que ler. Os Tambores de São Luís, Casa da Sagração e Noite sobre Alcântara. Se a gente puder ler os 26 livros, excelente. Se não, os 15 livros que retratam o Maranhão, tudo bem. Mas para quem não tem essa possibilidade, os 3 livros são essenciais. E eu me pergunto, minha gente, será que se um dia a gente perguntasse para um aluno do ensino médio, na Inglaterra, quais os livros de Shakespeare ele já leu, eu tenho certeza que ele vai dizer que já leu Romeu e Julieta, já leu Hamlet, e já leu pelo menos Otelo, pelo menos 2. Eu sonho com um dia em que a gente entrar numa sala de terceiro ano, já ali por volta de outubro ou novembro, perguntando para os alunos, vocês já leram esses livros? E 90% dos alunos levantando a mão e dizendo, já. Infelizmente, a gente tem que lutar muito até chegar a esse momento. Então, esses 3 livros, Noite sobre Alcântara, o livro Os Tambores de São Luís e Casa da Sagração, são livros que mostram para nós mesmos o que lá no passado o Walter Scott mostrou para os habitantes da sua região, o que
Alexandre Herculano quis mostrar para os seus leitores, com Eurico, o presbítero, o que Almeida Garrett tentou fazer, o que Machado de Assis tentou fazer, só que Machado trazia a atualidade, ou o que o Alencar fez, e mais ainda, o que o Érico Veríssimo fez no Rio Grande, escrevendo aquele monumento que é o Tempo e o Vento. Tá? Então, Josué Montello sai desse bojo todo, tá? Que inicia aí com a escrita do romance, passa aí até pelo Érico Veríssimo, para trazer a literatura como modelo de se retratar na historiografia em uma sociedade. Porque em Noite sobre Alcântara há a questão fundamental de dois grandes momentos. O primeiro momento que é a descida. Só me perdoe só por esse detalhezinho. Não, vou falar assim. Ao descer essa descida ou subida do Jacaré, está lá, para quem quiser, como se estivesse no século XIX ou no comecinho do século XX, este momento que praticamente a cidade está quase morta. E logo depois, o luxo, mais ou menos 1865, que foi o auge, porque a partir de 1865 para 1870 começa a decadência. Quem leu o Raimundo Gaioso, Os Princípios da Lavoura do Maranhão, percebe que até mais ou menos 1860 a Alcântara estava no auge de produção de açúcar, de sal, uma das cidades que mais produziam sal no Brasil. Tá? Mais de 60 mil paneiros. Ninguém falava de sacos, era paneiro mesmo. Né? Paneiro, que hoje muita gente não sabe. Né? Quando a Luísa escrevia que no Maranhão tinha couve, muita gente no Rio de Janeiro disse: olha, o defeito da sua obra é você trazer muito lusitanismo. Você tem que escrever, é como se fala no Brasil, colocar couve. Tá? Couve não é nem brasileiro, isso é lusitano. Tá? Mas não, a palavra couve talvez seja a palavra mais forte do Maranhão. Então vejam só, então 60 mil paneiros de sal, 40 ou 50 mil paneiros de arroz. Era uma grandiosidade muito grande, considerando a população do Maranhão naquela época. E de repente, o primeiro ponto é 1870, quando Alcântara manda diversos homens, quase todos escravizados, para a famigerada Guerra do Paraguai. Esse é o primeiro momento, e o livro é fundamental para se conceber isso. Essa saída de Alcântara para uma guerra maldita, que é a Guerra do Paraguai. Aliás, Guerra do Paraguai não, guerra contra o Paraguai. A gente usa esse adjunto adnominal como se fosse a guerra deles. Eles usam guerra no Brasil, mas a gente deve dizer guerra no ou contra o Paraguai. E aos poucos vai se acentuando essa decadência, e que um momento é crucial, que é o 13 de maio de 1888, quando o Maranhão não sabe o que fazer, não sabe o que se fazer com o pós 13 de maio. Ninguém sabe o que fazer. O que nós vamos fazer? Oferecer terras para os ex-escravizados trabalharem, ou simplesmente deixarem viverem como eles quiserem. Aqui no São Luís foi para a periferia, isso está muito bem contado em Nascimento Moraes, Vencidos Degenerados, está muito bem contado nos contos do Astolfo Marx. E Noite sobre Alcântara, está muito bem contado por Josué Montello, que ninguém sabia o que fazer com os ex-escravizados. Então as fazendas foram abandonadas. Tem uma passagem que para mim é de reflexão muito grande, que é o momento que o Natalino vai a uma das fazendas, de Flor da Mata, e encontra tudo abandonado.
tudo abandonado. E ali já é praticamente um momento que você não tem mais como retroceder. Ou então, outro momento crucial é quando uma das personagens está vendendo as maçanetas da sua porta para manter a sua residência. Tá? E ao final do século, com esse personagem tão simbólico que é natalino, tá? Que vem de Natal, de nascer e tal, tá? Vem de nascer, tá? De Natal, você vê uma perspectiva do século XX. E isso é muito importante, gente, porque é um retrato da nossa historiografia, estar ali contada a nossa historiografia. E realmente aconteceu isso no Maranhão. O começo do século XX foi marcado por um grande debate de fazer com que o Maranhão se tornasse poderosíssimo economicamente. E que, só em alguns momentos, foi um voo que não durava nem 5 anos. Logo, a realidade estava na nossa porta. A realidade nua e crua. Recessão, miséria, atraso e tudo mais. E o romance acaba, então, com essa perspectiva de que é possível mudar. Né? Por isso que no diário da Maria Olívia, né? Se vão voltar ou não, se vão voltar ou não, né? Se voltarão ou não, né? E aí esse romance diz muito para mim, tá? Só fazendo um parênteses rapidamente, que agora eu me emocionei também, da grande seca de 1877, né? A maior seca, Cordeiro daqui, conhece essa história muito melhor do que eu, né? No Ceará, houve uma seca terrível em 1877, né? E que muita gente teve que ir embora, né? Meu bisavô foi uma dessas figuras, né? Tiveram que ir com a roupa do corpo, né? Para cá. Deve ter chegado já no ano seguinte, 1878, né? 1878. E justamente foi para onde? Para o Cujupe, para Alcântara. Por quê? Porque as terras estavam praticamente abandonadas, né? Abandonadas. Tanto que meu avô, em 1881, já nasce, né? Nesse abandono, né? Abandono e tudo mais. E hoje, né? Passados aí 42 anos, ou 40 anos, do centro de lançamento da base aérea, né, de Alcântara, que a gente imaginava que ia trazer o progresso, finalmente a noite sobre Alcântara sai e o sol ilumina, né? Os astros vão iluminar Alcântara. E eis que, por isso que o Mauro deu essa sugestão perfeita, né? É uma eterna noite sobre Alcântara, tá? A Silvana veio de Alcântara hoje e ontem, né, por volta das 11 horas, estava, né, com receio, né? Será que essas almas que viveram aqui, elas estão saindo pelas ruas? Porque só o silêncio sepulcral na noite sobre Alcântara, né? Noite sobre Alcântara. Então, uma cidade, né, que infelizmente clama, né, por sair do seu atraso, um atraso que já dura 100 e tantos anos, mais de 120 anos, e que necessita que a sociedade do Maranhão abrace. E a gente pode abraçar primeiramente com a leitura desse livro, visitar e fazer algo por Alcântara, que é uma cidade que tem sempre uma noite. E eu adorei a capa, para mim é a minha preferida, a capa número 2, esta noite em cima, tá? E a capa 3, né? É mais para os jovens, Paulo, Délis, né? Esse pessoal. Mas tem uma coisa interessantíssima ali, tá? Uma coisa interessantíssima. Tá? Não, brincadeiras à parte. A capa está belíssima, né? Estou fazendo uma brincadeira. Está belíssima. Essa noite, né?
esta igreja ali no fundo, e duas personagens, né, fortes, que não estão nem na primeira nem na segunda edição, estão aí na terceira, simbolizando esses dois personagens, que um deles tem o nome de Natal, mas ao longo de quase todo o livro é tido então como alguém que não pode dar filhos. Até nisso há a simbologia da decadência. Tá? Então um romance que eu diria sempre, né, essencial, é como alguém que vai ao Rio de Janeiro e diz: eu não pude ir ver o Cristo Redentor, tá? Eu não pude ir. Ou alguém que vai a Paris e não pode ir à Torre Eiffel. Tá? Eu diria sempre, aquela pessoa que diz que estuda literatura maranhense, que ama a literatura maranhense, que ama a cultura do Maranhão, tem o dever de conhecer essa obra para entender melhor de onde nós viemos. Então, termino a minha fala conclamando, isso é a segunda ou terceira vez que faço isso, e que a gente precisa juntar forças. Esse auditório lotado faz com que essa noite, de 17 de março, me traga um fortalecimento, uma energia muito grande, que a gente possa fazer com que o Maranhão, que outrora se orgulhou de ser Atenas brasileiras, que agora, 2022, pelo menos a gente possa ter um orgulho de que as nossas escolas conhecem a cultura no seu lugar, que essas pessoas podem olhar no espelho e dizerem esta frase: eu pelo menos sei de onde vim, eu conheço a nossa história. Então, ler é um dever de todos nós, conhecer essa história é um dever de todos nós, E